Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Francisco Ratzo, sou professor de filosofia, escrevo para o jornal Gazeta do Povo e é com muita alegria que eu reabilito o meu canal. Faz tempo que eu não venho aqui e estou com esta intenção de transformar este novamente num canal de debate, debate de ideias, e só assim a gente consegue formar uma boa cultura democrática. E acho que esse é um bom veículo para começar. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, sinalize ali para receber as notificações, faça os seus comentários, xingue à vontade, elogie, porque é assim que nós alimentamos a boa e velha cultura democrática, que só através do diálogo, dos canais de comunicação, ela se consolida e se constitui. Hoje quero falar para vocês, toda semana eu vou tentar falar para vocês um pouco a respeito do texto que eu escrevi. Eu escrevo semanalmente para a Gazeta do Povo. Eu acho que vale muito a pena a gente usar esse canal para eu comentar o meu texto. Então, bora lá. Essa semana eu escrevi um texto chamado Sobre a impureza moral da história. Escrevo semanalmente para o jornal Gazeta do Povo. Tá aí minha fotinho. Comente lá um texto às quartas-feiras. Esse texto foi publicado no dia 14, quarta-feira, e eu começo ali dizendo, né, olha, de tanto se ouvir falar, falar e falar, até ficamos com a impressão de que as abordagens dos problemas sociais históricos propostas pelos defensores do estruturalismo e da teoria do conflito são as únicas abordagens legítimas. O que eu quero dizer com isso é que dá a impressão de que quando você fala em racismo estrutural, patriarcado, quando você fala o machismo estrutural, tudo parece já estar liquidado. Que estas abordagens são as únicas abordagens legítimas. Não que não sejam legítimas. O problema é tratar estas abordagens como as únicas abordagens sociológicas que têm lugar na história. E não é bem assim. Nós sabemos que existem uma diversidade de abordagens sob o ponto de vista sociológico a respeito do mundo em que nós vivemos, e quando nós tratamos, por exemplo, o racismo estrutural como se fosse um dado da história, um dado da sociedade, quando na verdade não é outra coisa senão uma interpretação de problemas que nós devemos enfrentar. De fato, existem problemas relacionados a uma longa história marcada pelo racismo. Agora, o fato de dizer que o racismo é estrutural já parte por um postulado, depende de premissas dentro de uma concepção sociológica de mundo, e não que esteja errada. Acontece que ela pode ser questionada. E no debate público isso não acontece. No debate público parece que há um certo... se aceitou de que esta seja a única abordagem possível. Tantas outras abordagens. E aí, eu digo lá, não faz o menor sentido priorizar uma única forma de como deveríamos compreender o passado e o mundo atual. Infelizmente, o que tem se prevalecido é a sedução retórica. Como há insistentemente as pessoas falando de racismo estrutural, estrutura, 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 ficou dado de que o racismo é, portanto, estrutural, e ouse dizer o contrário. Ouse dizer o contrário. Muita gente diz aí, olha, tem dados, né, há dados científicos, aí, olha, a gente tem, abundam dados científicos. Ora, mas a gente tem que tomar um cuidado porque as evidências no interior das ciências sociais são diferentes das evidências das ciências da natureza. Eu tenho um amigo biólogo que diz, olha, meu, é muito bom ser biólogo quando eu comparo os problemas que vocês da área de humanas devem enfrentar. O biólogo estuda lá, né, ele é botânico, estuda lá samambaia. Ora, os grandes dramas da samambaia, poxa, não tem nenhum drama, não tem nenhum drama. Claro que existem problemas que nós podemos usar da botânica para pensar nos problemas que nós, seres humanos, causamos. Mas a abordagem das ciências naturais, dado o seu objeto de estudo, é muito mais tranquila, enquanto que as abordagens da própria ciências humanas são muito complexas, já que elas revelam a complexidade da nossa natureza. E tudo que envolve o homem
nós sabemos que é complicado. Tudo que envolve as intenções, os motivos, as nossas escolhas é complexo. Então, quando você vai fazer a abordagem da ciência social sobre problemas humanos, você não pode pegar dados que dizem respeito aos mesmos critérios metodológicos fornecidos pelas ciências da natureza. Esse recorte é fundamental, e é disso que eu estou falando. Porque quando a gente para pensar no ser humano, ora, eu sou tão humano quanto foi São Francisco de Assis, quanto foi Reinhard Heydrich. A minha natureza humana compartilha da mesma natureza de um Francisco de Assis, de um São Francisco de Assis, de uma Madre Teresa, quanto de alguém tal como Heydrich. Foi o maior carrasco do nazismo. Então, quando a gente pensa no ser humano, a gente tem que pensar nessa natureza conflituosa, nessa nossa natureza que faz com que eu compartilhe de possibilidades de fazer o bem quanto fazer o mal, de ser um santo a ser um carrasco do Holocausto. Ora, foi nisso que eu pensei. Estou pensando nesse sentido no meu artigo. Quando você olha o passado ele é feito da mesma substância do que é feito o presente, não é diferente. Não tem essa, eu pelo menos defendo assim, não existe um abismo de natureza do que nós somos no presente com relação ao que nós fomos, com relação aos nossos antepassados foram no passado. Os nossos antepassados foram tão humanos quanto nós somos. E quando nós olhamos a nossa história atual, nossa sociedade atual, ela é tão problemática quanto foi as sociedades do passado. Ora, eu digo lá no meu texto, isso para não falar das inúmeras possibilidades de combinação metodológica entre história e sociologia, e é verdade. Nós podemos olhar a história e podemos olhar a sociologia por combinações de abordagem, não uma única. Não prevalece a abordagem do conflito, da teoria marxista, por exemplo. Você pode olhar uma abordagem mais institucionalista, mas você pode olhar também uma abordagem mais de interação entre os seres humanos, né? Pensar no individualismo metodológico. Não importa. O que importa é que você tem que olhar a história na sua complexidade. E essa complexidade é rica. Nós não podemos reduzir a história ao nosso pensar, julgar a história segundo os critérios da nossa forma de ver a vida, segundo os critérios do nosso valor. Uma espécie de presentismo. Só vale o juízo do presente. Eu, pelo menos, tenho uma tendência a abominar esse tipo de coisa. Aí eu escrevo lá, olha, nossos antepassados fizeram coisas fizeram coisas das mais abomináveis, desprezíveis e cruéis, de fato. Se você olha e investiga a história, parece que a história é marcada não por um final feliz. Né? Não, é difícil você destacar coisas, olha, o passado aconteceu coisas boas. Pronto, acabou a história. Né? A história é movida por guerras, por lutas, por pessoas abomináveis, desprezíveis, mas também a gente tem que lembrar que tudo isso motiva a tentativa de se superar o abominável, o desprezível e o cruel. Mas o cruel, o desprezível e o abominável fazem parte da história. Não dá para você apagar isso. Faz parte da história. Né? Mas não praticaram crueldade porque estavam no passado. Né? Não é porque eles estavam no passado tendo ideias esquisitas, as nossas ideias, que eles fizeram coisas abomináveis, coisas cruéis. Eles fizeram coisas abomináveis e cruéis simplesmente porque são seres humanos. Simplesmente por causa disso. Fizeram coisas estúpidas simplesmente porque são seres humanos. E o que é que os seres humanos estão propensos a fazer? Coisas boas e coisas estúpidas. Claro que eu não concordo com a forma como os espartanos educavam os seus filhos. Também discordo da forma como as mulheres eram reduzidas à vida doméstica em Atenas. Não estou dizendo que a escravidão do mundo antigo e moderno deva ser justificada. Então eu não posso julgar a história antiga. Eu não posso julgar mais e condenar, por exemplo, a escravidão. Não, não é isso. O que eu estou dizendo é, embora tenha existido estas coisas no passado, o que nós precisamos ver é que não dá para transformar a nossa perspectiva como uma perspectiva que funciona como um tribunal que condena toda a história. Toda a história. Se o passado não tiver a pureza moral que exigimos de nós mesmos, ele deve ser completamente apagado? Esta é a grande pergunta do meu artigo e eu gostaria de deixar para vocês estas reflexões de hoje. Um grande abraço e muito obrigado
por assistirem este vídeo.